E aí, pessoal, vou mexer num vespeiro. Como imprimir ABS numa impressora antiga aberta na mesa de vidro, sem usar nenhum tipo de aderente e sem a peça descolar. Eu sou o Felipe, engenheiro de computação com atribuição elétrica. Trabalho atualmente com patinetes e bicicletas elétricas nessa área de mobilidade. Trabalhei muito com informática e uso a impressora 3D antiguinha, minha Grabber i3 antiga, para fazer peças e outras coisas para mim. A gente tem um canal de viagens, viagem de motorhome, eu faço muita coisa para o motorhome nela e eu estou usando a ABS há um bom tempo. E muita gente comenta nos vídeos como é que tu consegue imprimir com ABS numa impressora dessa. Dessa vez eu vou mostrar para vocês qual é o segredinho que eu uso para imprimir nessa impressora sem nada na mesa, ó. É só o vidro mesmo. Eu tirei ela aqui, ó, porque eu tô com um problema no sensor de temperatura dela. Eu já troquei dois só desde que eu tenho ela, eu vou trocar ele de novo. Acho que quebrou o fio, tá? Eu mando ele aquecer, ele dá uma rateadinha ali, fica na temperatura certa, quando ela começa a se mover, dá uma rateadinha nele, daí ela dá um erro. Eu vou trocar ele e aí nós vamos mexer nessa parte ali de como fazer grudar e eu vou explicar para vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar ela um pouquinho aqui para quem não conhece essas antigas Grabber i3 feitas de MDF. Olha só, pessoal. Essa Grabber i3 aqui, ela era toda de MDF e eu que pintei de preto, tá? Porque senão o MDF começa a se esbrugar, assim, ele começa a inchar e sair, tá? Algumas peças dela eu já troquei, por exemplo, aqui que também era de MDF, ó. Isso aqui eu já fiz em ABS, porque ele fica empenando, porque aperta muito. Alguns detalhezinhos para quem tem uma dessa antes de nós chegar naquilo ali. As correias ficam desalinhadas, então aqui tu refura para essa aqui, ó, ficar mais para baixo, porque quando chega aqui ela aperta, tá? Então, porque a correia fica saindo para cima, assim. Então tu refura e prende aqui, ó, no outro lugar a correia, isso fica jóia, tá? Outra coisa aqui, ó, como essa mesa aqui também é de MDF, ela se curva. Eu botei essas barrinhas de alumínio aqui, ó, presas só nos parafusos aqui, ó, toda a volta. Aqui ela também não se curva mais. E imprimi essas pecinhas aqui, ó, que eu botei parafusado aqui, preso com cinta plástica, para ela não vibrar tanto. Então ela fica muito melhor a qualidade de impressão assim. O resto é original, né? Tem um duto de ar ali, adicional, pro PLA, que no ABS não usa. E outra coisa é essa base aqui, eu botei uma base bem grossa, porque essa impressora se desalinha bastante. Se tu bota num negócio assim, ó, bem firme, parafusado onde seria o original dela, olha só, ela não desalinha mais, tá? Então ela não fica perdendo o alinhamento da mesa. Então eu vou trocar aquele sensor de temperatura e aí nós vamos começar a fazer uns testes, mostrar qual firmware eu uso nela. Terminei de trocar o sensor, agora eu vou ligar ela, mas só mostrar pra vocês, ó, é bem artesanal mesmo, tá? Eu nunca melhorei muito porque ela funciona bem assim, ela ficou assim. A placa que eu uso aqui, essa aqui é uma Ramps 1.4, se eu não me engano. Eu tô na dúvida se é 1.4 ou é 1.6, tá? Mas é a Rampzinha básica. Mesa aquecida de PCB, tá? Um segredinho dela é isso aqui, ó. Eu fiz um isolante térmico aqui embaixo, ó. Tá? Isso aqui é aquele isolante térmico usado em telha, em alvenaria. Tá aqui embaixo. Eu botei ele aqui para poder ajudar a segurar o calor, porque isso aqui não gera muito calor, né? Então ele ajuda. E o software que eu uso nela é esse, é o Marlin 1.1. É essa a configuração dela, imprimindo pelo cartão SD, ó. Tá? É assim que eu imprimo nela. Eu vou colocar ela dentro do habitáculo dela aqui para vocês entenderem uma coisinha. Tá de volta aqui dentro. Agora vocês vão entender por que no começo eu disse que ela era aberta, entre aspas, porque eu fiz essa caixa aqui, ó, para ela com MDF. Aqui em cima do lado no time MDF eu botei papelão mesmo, um papelãozinho de cada lado, um rolinho de ABS aí, ó, que não é para grande acabamento, mas é para peças, né? Aí, como é que é? O que eu faço agora? Para ela poder atingir a temperatura, e essa mesa não aquece muito bem, né? A gente sabe disso. O que eu faço? Eu boto ela já para aquecer com bastante tempo de antecedência, tá? Vamos botar aqui. Opa, passei de novo. Aqui, base. Eu vou botar aqui 107 mais ou menos, tá? Mais ou menos, tanto faz aqui, porque ela começa a imprimir com menos. E para ela poder atingir essa temperatura sem dar erro, eu uso esses isoporzinhos aqui, ó, de pizza congelada, que vem embaixo, ó. Vai ver que tá todo derretido já. Eu deixo ele aqui, ó, tá? Ele ajuda a segurar o calor ali e ela vai aquecer mais rápido. E aqui no sul, como é muito frio, hoje até não tá tanto. Deixa eu ver a temperatura que tá hoje aqui, ó. Ó, dentro da loja tá 19, ó, tá vendo? Então, quando tá frio assim, ou até mais, eu tenho essa lâmpada incandescente aqui, ó, que eu uso para testes de eletrônica. Eu boto ela aqui dentro e deixo ela acesa assim, que daí ela gera bastante calor. Eu deixo ela aqui
que ela gera mais calor aqui dentro e ajuda ela a atingir a temperatura ideal e manter, né? E a secar um pouco o filamento. E o outro segredo, o principal, quer dizer, o segundo principal é o vidro, tá? Esse é o vidro padrão que já veio com ela, tá? Ela tem que estar bem niveladinha, tá? A impressora tem que estar bem nivelada, nivela ela quente. E o segredo é assim, ó. Limpa ele com papel higiênico. Só papel higiênico. Mais nada, papel higiênico macio, né? Só com papel higiênico. Só ele mesmo. É bom limpar mesmo bem depois de quente. E nunca, em hipótese alguma, botar a mão no vidro. Se tu botar a mão, vai ficar óleo ali da gordura da mão e a peça vai descolar. Nunca botar a mão aqui. E eu não uso nenhum produto, é só limpar assim, tá? Só isso. E bem poucas vezes. Normalmente eu limpo aqui uma vez por mês. O resto tudo eu imprimo sem ficar limpando, tá? Porque a peça, quando desgruda, ela vai trazer a sujeira junto. E não tenta desgrudar a peça enquanto estiver quente, senão tu vai quebrar o vidro, porque ela gruda mesmo, tá? Agora vamos deixar ela esquentar aqui e nós vamos lá pro computador para ver as configurações que eu uso aqui. Ah, só para lembrar aqui a gargantinha que eu uso nela ali, ó. É essas aqui com esse PTFE dentro. Eu tinha um que não tinha isso. Ele de vez em quando agarrava. Mas na maioria das vezes não. E com esse aqui não agarrou nenhuma vez até hoje. Tanto é que eu comprei 3 e nunca precisei trocar. Tô com o mesmo até hoje. Já imprimi uns quantos rolos desse, tá? Já mostrei, né, a temperatura do filamento ali. Vocês vão ver a configuração. Deixa ela esquentando aqui. Nós vamos imprimir uma peça para ver. Agora vamos ali no computador. Esse é o software que eu uso nela, o Repetcher Host, tá? Eu uso ele em modo offline, eu não conecto nela, né? Ela fica só pelo cartão SD. E o fatiador eu uso o Slicer, tá? Que foi o que eu aprendi a usar quando eu peguei ela no começo e eu uso ele até hoje, tá? Configurações básicas dela são essa aí, qualquer coisa dá pausa no vídeo e dá uma olhada ali que eu uso. E assim, ó, o maior segredo aqui, a primeira camada bem devagar, tá? 25 milímetros eu uso aqui por segundo, tá? Na primeira camada. O infio... Ah, não, aqui, ó. Eu uso também uma saia boa, tá? Em roda, tá? Um brim em roda da peça, principalmente quando eu tô usando o ABS, tá? E aqui as multiplicações eu uso todas padrão, tá? Configurações básicas que eu uso é essa. Camadas, né? 3, belezinha. Paredes, 3 também, tá? Agora aqui, ó. Aqui tá o meu segredo. Foi isso aqui que depois de muito teste eu descobri para ela não desgrudar. A primeira camada eu imprimo a 105 graus a base, tá? E o bocal a 233. Só que depois da primeira camada eu aumento a temperatura da mesa para 108 e aumento a temperatura do bocal um pouquinho também. Sempre que eu vi configurações, quando eu pesquisava na internet, o pessoal diminuía a temperatura depois da primeira camada. E normalmente assim ela desgrudava. A temperatura diminuía, o vidro contraía um pouquinho e a peça ainda estava um pouquinho mais quente. Essa diferença de dilatação fazia com que ela desgrudasse, soltava antes da hora. Quando eu aumentei a temperatura depois em testes que eu fui fazendo, eu cheguei naqueles valores ideais para mim. Claro que cada impressora vai variar um pouquinho. Ela não desgrudou mais, tá? Então o meu maior segredo é essa diferença de temperatura ali. É não mudar, quer dizer, não diminuir a temperatura, aumentar ela pelo menos levemente, entendeu? Então é isso aqui, é essa configuração que eu uso. Eu começo em 105 e aumento para 108. Por isso que eu disse ali que eu tenho que esperar ela aquecer um pouquinho agora. Agora nós vamos imprimir uma pecinha que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo importar ela aqui, ó. Eu já tinha desenhado, eu desenho no SolidWorks. Isso aqui é um suportezinho de fio que eu tô precisando, ó. Deixa eu deitar ele aqui, ó. Esse carinha aqui, eu acho que eu vou imprimir 2 por vez aqui. Botar eles um pouquinho mais afastado, eu acho. Botar eles meio na diagonalzinha assim, ó. Vamos fatiar ele. Olha só, já ó, a basezinha que eu falei, ó. É, o brim, né, em roda. E deixa eu mudar aqui, cadê? Aqui. Ó, e um suportezinho, porque aqui passa um fio no meio, né? Suportezinho básico. Vamos imprimir essa pecinha aqui só pra vocês verem, coisinha rápida, mas eu já imprimi peças grandes, mas vamos botar essa aqui pra imprimir. Já botei o filamento nela ali, ó, já tá toda aquecida. Então agora nós vamos mandar ela imprimir. Eu já conferi o alinhamento, né, da altura ali do espaçamento, né, o nivelamento. Vamos imprimir agora. Cadê a peça que eu botei? Tá aqui, ó, presilha de fio. Ó, mandar ela imprimir aqui, tá aquecendo a base, né, só para compensar. Tirar isso aqui, que agora não precisa mais para segurar.
E vamos esperar ela começar, ó. Já tá nos 105 graus aí. Vamos esperar ela iniciar para ver a primeira camada. Olha aí, ó. Vou deixar rodando o vídeo aqui, talvez eu dê uma aceleradinha só para vocês verem. Esse parâmetro de início fui eu que configurei, tá? Eu fiz um G-Code específico para ela aquecer aqui no meio e ficar grudadinha ali, ó, para quando ela sair, aquele toquinho de filamento que sai ali, fica preso no vidro e ele não leva junto, tá? Isso foi uma rotina que eu criei de começo e ela tem uma rotina de final também, mas isso não interfere nessa parte. Olha só, ela vai começar, ó, ela extrusa um pouquinho ali para garantir que vai grudar ali, ó. Pra aquela bolinha de filamento ficar grudada ali. Isso foi o que eu defini, né? Ó, ficou ali, ó. Daí, começar a primeira camada. Como eu recém limpei, ela ainda tem umas leves impurezinhas, ó. Mas isso não vai afetar em nada, ó. E agora vamos deixar ela imprimir isso aqui. E vamos ver como é que vai ficar no final. Essa é uma peça pequena, né? Mas eu vou mostrar uma outra grande que eu imprimi ali. Ó, é isso aí. Aqui daí, ó, ainda tem mais isso aqui, ó. Eu botei esse plástico transparente aqui, que eu quero fazer uma portinha de vidro, mas não deu tempo ainda. E eu fecho ela com ímãs aqui, ó, pra segurar o calor ali dentro, né? E ela ficar sem dar o warp, porque daí o que acontece? O warp acontece mais por causa da diferença de temperatura, né? Quero mostrar essa peça aqui, essa aqui do meu aquário aqui da loja. Essa peça grande aqui, tá vendo? Não vou tirar daqui porque ela já tá alinhadinha. Isso aqui eu fiz em ABS, olha o tamanho dela. Ó a altura aqui, ó. Deixa eu botar a mão do lado pra vocês terem ideia do tamanho da peça. E ela foi impressa toda em ABS, ó, e não deu warp nenhum, ó. Consegue ver os cantinhos? Ó, nenhum warp, ó. Retinha, planinha. Claro, tem umas leves bolinhas aqui. E esses frisados, essa qualidade, é porque, pô, é uma grabber de MDF, né, pessoal? E tem uma leve umidadezinha no filamento, né? Mas é isso aí, ó. Desenho usando SolidWorks. E eu uso o bico 0,4, tá? Com altura em 0,2. Aí eu tenho um modo mais econômico que eu fiz, que eu uso a altura em 0,3. Ela usa menos filamento para coisas que é só para teste. Mas normalmente a configuração que eu uso, bico 0,4, altura 0,2. Terminou a impressão, ainda tá esfriando a mesa, mal baixou a temperatura. E olha a peça como é que tá, ó, bem grudadinha. Eu vou tentar tirar com ela ainda quente. Aí tu tem que pegar num canto e forçar ela a levantar, ó. Aí ela sai. Se tu tentar arrancar ela pelo meio, tu quebra o vidro e não sai. Ó, essa curvaturinha que deu aí, ó, fui eu agora que puxei. Mas vocês conseguem ver, ó, que tava totalmente grudada no vidro, ó. Ó o reflexo da lâmpada nele, ó. Tá vendo? Totalmente grudado, ó. E é esse que é o segredo. Nunca botar a mão no vidro. Tirar essa bolinha aqui, ó. Estupidamente limpa e subir a temperatura depois. Então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Foi um segredinho que eu aprendi, eu não vi isso em lugar nenhum, pelo menos pela internet quando eu pesquisei. Talvez alguém já saiba ou já tenha vídeo, mas eu pelo menos não encontrei, tá? Então, resumindo, a dica é essa. Nunca botar a mão no vidro, tá? Deixar ele extremamente limpo. Eu não uso álcool, não usa nada. O álcool também deixa resíduo, tá? Limpa ele só com papel higiênico, bem limpinho, com ele quente de preferência. Bem niveladinha, deixa o bico, não usa aquela da folha, a fresta de uma folha de ofício. Deixa o bico tocar no vidro, mas tocar, não apertar, tá? Pra ele ficar com uma altura boa na primeira camada, tá? E inicia com a temperatura e aumenta ela um pouquinho depois da primeira camada. Eu deixei as temperaturas ali que eu uso, né? 105 e 108. Pra mim foi o que funcionou bem pra esse filamento aqui da WT que eu uso, tá? E comenta alguma coisa aí, se ajudou ou não, se eu tô fazendo errado. Só não precisa baixar o nível, né? As pessoas gostam de xingar muito pela internet. Não precisa xingar, se discorda, só diz, discordo. E explica por quê, porque tem que ter um fundamento. Se não tem fundamento também, aí fica difícil, né? E manda pra alguém que talvez isso possa ser útil. E dê alguma dica se acha que, por eu usar uma impressora primitiva dessas, que é uma das primeiras impressoras que apareceu pra gente conseguir usar em casa. Se vocês queriam ver eu testar alguma coisa específica, ou que configuração eu uso, ou alguma outra coisa, daí comenta aí que daqui a pouco talvez eu faça um videozinho pra mostrar. Valeu, pessoal, isso aí.